essa falta de consciência de nossa origem, de que nós somos, não é algo novo aqui no Brasil, né? No finalzinho do século XVIII, no início do século XIX, um historiador pernambucano fez um trabalho que ele buscou, ele apresentou para então o Conde dos Arcos, que era o governador-geral do Brasil, ele apresentou um relatório de quem era a nobreza da terra, para dizer a eles de quem eram as pessoas que eram os melhores da terra, que eram os grandes da terra daqui do Brasil, do Nordeste principalmente. Escreveu um livro chamado Nobliarquia Pernambucana. E no prefácio desse livro, ele disse o seguinte, que foi um trabalho muito difícil de ser feito, porque os grandes da terra não sabiam muitas vezes onde tinham nascido seus avós. Então, desde aquele tempo, até os dias atuais, muito dificilmente, eu acho que é uma experiência compartilhada por muitos aqui, que nós sabemos muito pouco do que nós somos, de onde viemos, de nossa formação e de por que estamos aqui, porque somos brasileiros. Não é isso? E esse tema da nacionalidade, ele ganha muito relevo nos dias que nós estamos vivendo hoje. Assim como no século XIX, a partir das emancipações nacionais, que a gente teve uma procura desse tema para afirmar a soberania dos países que haviam se emancipado, hoje nós vemos um renascimento do interesse da questão da nacionalidade. Me parece que seja uma reação, um tanto uma reação ao cenário que se formou no pós-guerra, de indiferentismo com relação às nacionalidades, que na perspectiva de pacificação criou-se instituições extranacionais, supranacionais, que terminavam negligenciando esse valor como algo que realmente importasse nos debates. E, mais recentemente, nós temos a crise das migrações, que a gente está vendo na Europa. De repente, as nações europeias começaram a receber uma enxurrada de imigrantes que vêm do norte da África, do Oriente Médio, e que estão, de certa maneira, comprometendo o que se entendia a respeito dessas nações europeias. E também essa questão que eu falei das novas identidades. A nacionalidade ainda é uma identidade que é compartilhada, que me parece que ela é mais amplamente concebível. As pessoas se identificam muito mais como brasileiro e ela é muito mais comum do que essas novas identidades que estão sendo propostas, né? A identidade do feminismo, enfim, de comportamentos sexuais, etc. Então, justamente esse tema é um tema que tem relevo nos dias atuais. E aqui no Brasil, a nacionalidade sempre foi um problema, né? O Nelson Rodrigues fazia referência a isso, falando a respeito da nossa síndrome de vira-lata, né, que a gente tinha sempre esse rebaixamento quanto à nossa nacionalidade, porque ela aparentemente não se fundava nos mesmos termos que outras nacionalidades que faziam sucesso na época. E a nacionalidade é um fator muito importante na afirmação da soberania do país. Num processo de independência, como eu falei, no século XIX, se tornou algo que foi necessário de ser debatido. Do mesmo modo, no Brasil sempre tivemos esse problema. Qual é a nossa diferença com relação ao povo português? Qual é a nossa diferença com relação aos povos americanos? E justamente diante da diversidade de etnias, diversidade de origens que nós temos aqui no Brasil, sempre foi um problema reunir todos esses povos que aqui viviam no mesmo sentimento nacional. Tivemos um relativo sucesso nesse sentido, que eu acho que pode ser inclusive inspirador nos dias de hoje para as outras nações que estão sofrendo essas ondas migratórias. A princípio, a gente tem que saber o que significa a ideia de nação, né? A nação, muitas vezes, a gente associa a fatores como a vida em um território, né? A ocupação de um território, fatores que seriam naturais, a ocupação do território, a etnia, né? A origem racial, étnica do grupo, que repercute no idioma que é compartilhado também. No entanto, esses fatores não são fatores absolutos, porque você vai ver uma nação, como a nação judaica, por exemplo, que está espalhada pelo mundo, ou a nação cigana, e tantas outras que não estão presas a um território e que são nações, ninguém nega. E também um aspecto ético que nós somos a maior testemunha a esse respeito. Nós nos consideramos uma nação, no entanto, temos uma diversidade étnica admirável. E também se associa a origem da nação a aspectos históricos, né?
que se relacionam com tradições do mesmo grupo social, a religião que é compartilhada, as leis que regem esse povo, são fatores que estão associados à ideia de nação. E também a fatores psicológicos, que são as aspirações comuns que são partilhadas pelo mesmo grupo social, e também essa consciência, que é justamente esse fator psicológico que podemos associar à ideia de nação. Essa ideia daí, como eu falei, foi amplamente explorada no século XIX, na afirmação das identidades nacionais dos povos, dos países que foram emancipados, e também no leste europeu, que tinha uma grande influência nas nações imperialistas, nas nações maiores da Europa, e que queriam afirmar a sua própria identidade. Então, o aspecto nacional foi fortemente explorado. E foi fortemente explorado na literatura por meio do romantismo. Também aqui no nosso caso, quando se quis pensar uma nacionalidade brasileira, nós tivemos uma grande produção nesse sentido, com a literatura indigenista, por exemplo, e com Zé de Alencar, Toné, e a mesma coisa aconteceu na Europa, né? Você teve na música também os grandes compositores nacionais do leste europeu, que apareceram todos, né? Todos eles românticos. E um filósofo do mesmo período, um pensador do mesmo período, o Ernest Renan, ele justamente, um pouco apegado a essa ideia romântica a respeito desse sentimento nacional, ele falava que a nação era uma alma que vivificava um povo, né? Então ela pertencia a uma ordem espiritual. Ela reuniria as lembranças coletivas e o consentimento de vida atual. No sentido do passado, ela traria na memória os sofrimentos comuns, as glórias, os heróis, e também um fator de esquecimento. Atente, a nacionalidade muitas vezes ela é comprometida pela memória. Existem algumas coisas que são boas de se esquecer para que esse sentimento continue e para que esse consentimento atual seja possível. E no sentido do futuro, a nação ela se consubstancia numa vontade coletiva. E ele tem uma expressão bonita, que dizia que ela renova-se com um plebiscito de todos os dias. A ideia corrente nesse período era justamente essas ideias democráticas. Então, é um aspecto poético falar a respeito de nação, que ela é um sentimento que se renova, um plebiscito que se renova esse consentimento todos os dias. Então, a partir dessa ideia de nação, vamos pensar como foi a nossa trajetória para chegarmos ao que nós somos hoje, né? Em primeiro lugar, nós temos a origem da nação portuguesa. Que Portugal, curiosamente, foi o primeiro Estado-nação da Europa. Foi o primeiro corpo político que ele assumiu junto a si essa alma, como o Ernest Renan se refere, essa alma nacional. E isso aconteceu de uma maneira muito curiosa, né? O primeiro rei português, o Afonso, filho do conde Henrique, o pai dele era Henrique de Borgonha. E Portugal foi criado da Reconquista, né? A Península Ibérica foi ocupada pelos mouros, né, ao longo de 700 anos, e Portugal foi uma das primeiras partes que se viu livre da conquista moura. A conquista moura é a conquista dos árabes, né? Os árabes que ocuparam a Península Ibérica, que anteriormente era cristã, foi uma província do Império Romano e que posteriormente foi invadida pelos árabes ali do norte da África. E o que aconteceu foi que, aos poucos, os cristãos foram retomando aquele território. Então, Portugal, o norte de Portugal, foi um dos primeiros territórios que foram retomados. E eles foram retomados, havia um indiferentismo com relação a esse aspecto nacional. Em geral, as pessoas se identificavam, não como eu sou espanhol, não, obviamente a Espanha não existia, mas não como eu sou, existia, mas não existia como país, né? Não sou francês, ou não sou coisa alguma, todos se diziam sou cristão, era a identidade que era compartilhada, muito embora tivessem uma diversidade de idiomas, de dialetos, mas a identidade que eles compartilhavam, eu sou cristão e combato em favor da cristandade contra o mouro, que é um infiel, né? E justamente o que ocorreu? O conde Henrique de Borgonha era de Borgonha, ele era franco.
né? E ele se casou com a filha do rei de Leão, dona... Eu não me recordo o nome dela agora. Mas ele se casou com a filha do rei de Leão e recebeu do rei de Leão o condado... Você recorda? Não era Leonora, não. O Raca. Acho que é o Raca. É um negócio assim. Não é um bom nome. Os nomes não eram bons nomes. Mas, enfim, ele se casou com essa filha do rei de Leão e recebeu o condado de Portugal, que era a região ali do norte do que hoje é Portugal. E ele era franco, a origem dele era francesa, no que hoje nós teríamos como francês. Então ele veio para Portugal e depois recebeu esse condado, e pouco tempo depois, nas questões políticas, ele teve um levante contra o rei de Leão e se tornou uma província autônoma. O condado portucalense teve uma certa autonomia com relação à coroa de Leão. Que essa autonomia ela só é consolidada com o seu filho posteriormente, justamente porque ele morreu e deixou como herdeiro o seu filho Dom Afonso, e a sua mãe ela estava se relacionando com um cavaleiro galego, da Galícia, né, que é outra região da Espanha. E esses galegos eles tinham grande influência sobre essa rainha, que era a Dona Teresa. Dona Teresa. Teresa Leão, exatamente. A irmã era o Raca. Enfim. Então, justamente, o Fernando Pérez, se eu não me engano, que se chamava o cavaleiro da Galícia, e os cavaleiros galícios estavam com muita influência sobre o condado de Portugal, a esse tempo. E houve uma guerra sangrenta entre o filho e a mãe, que ao final, no Castelo de Guimarães, lá naquela região lá de Portugal, o filho venceu essa batalha, e a partir de então, temos todo o mito, né, fundador da aparição do São Miguel Arcanjo entregando as 5 quinas de Portugal. Então temos o mito fundador também, né, para que isso daí se tornasse um reino em apartado. O Portugal não mais era vassalo de Leão, mas tornasse um reino apartado. Isso foi motivo, vocês vejam, aqueles cavaleiros do lugar em conflito com a influência estrangeira dos galegos. A princípio, com um príncipe que tinha origem franca. Então você vê que desde esse início você já vai ter uma autoridade que virá até, inclusive, de fora de Portugal. E a partir de então, continua-se a reconquista longamente com seus reis portugueses, e aquela amálgama de povos que ali viviam, de diferentes origens, né, visigóticos, celtíberos enfim, todos aqueles povos que já habitavam ali em Portugal. A eles se somam os mouros, que ficaram, mesmo depois da Reconquista, principalmente ao sul, nos Algarves, e mais os judeus que vieram. Já haviam bastante judeus, mas vieram também, sobretudo, depois que a Espanha os expulsou. Então, a gente vai ter uma mistura muito grande de povos ali no Reino de Portugal. E por muitas vezes ao longo da história de Portugal, a gente vai ter um episódio, uma crise de identidade, uma crise de nacionalidade, de política, por causa dos casamentos portugueses que foram feitos. Muitos casamentos foram realizados na família real portuguesa com os vizinhos de Leão e Castela, e muitas vezes perigou-se perder a autonomia do Reino de Portugal. Ao fim, de fato, perdeu-se com a morte de Dom Sebastião na Batalha do Alcácer-Quibir, que Portugal se tornou um Reino Unido, né, todo o Reino Unido da Península Ibérica, juntamente com a Espanha. No nosso caso aqui do Brasil, nós temos conflitos semelhantes. Eu acho que aliás, é uma continuidade profunda, e que olhar para Portugal serve muito de referência para nós entendermos como chegamos até o presente estado de coisas. É muito ruim quando se negligencia no estudo da nossa história essa formação primeira de Portugal. Porque eu tenho quase certeza, eu passei pela escola assim como todos vocês, e a gente viu muito pouco disso. A gente tem muito pouca noção do que aconteceu em Portugal antes de começar a nossa colonização. Parece que isso aqui começou em 1500, quando
quando os portugueses encontraram os índios que guarneciam as praias. E é muito importante que nós tenhamos essa consciência de como isso daqui foi formado, para evitar, inclusive, certos preconceitos históricos que hoje são tão correntes a respeito da nossa formação de identidade nacional. A princípio, uma grande discussão que nós temos sobre a formação do Brasil é negligenciar o aspecto do povo. A colonização foi um empreendimento da coroa, de fato. Ela foi financiada e foi proposta. A princípio, a descoberta foi um empreendimento dos reis. Como Portugal tinha se tornado o primeiro Estado-nação, então era o primeiro o Estado organizado da Europa, com recursos disponíveis para empreender tamanha empresa de conquista dos mares. Então, o que acontece? Existe um mito muito propalado de que toda a nossa colonização foi obra do Estado. E que isso resulta no que nós temos hoje no Brasil do Estado patrimonial. No Estado patrimonial, no Estado onde tudo recebe um carimbo e todas as coisas são do Estado e todas as coisas boas são do Estado e que todos querem entrar no Estado, todos querem pertencer do Estado e trabalhar para o Estado. Mas ela é injustiça com nossos primeiros colonizadores em certo aspecto, porque muito do que nós somos, em termos de, inclusive, territoriais, né, nesse gigantesco território que nós temos, e você vai aqui ao norte, 2.000 quilômetros, vai ao sul e 3.000 quilômetros, você consegue ter uma mesma identidade nacional, você consegue ter uma mesma comunidade. É uma coisa que é excepcional. É uma coisa que me impressiona, é uma coisa que no mundo talvez aconteça com os americanos e aconteça com os canadenses, talvez. Eu acho que talvez canadense não, né? Certamente não, mas eu acho que nenhum outro povo. E o que acontece? Na verdade, a gente teve no Brasil uma grande influência do próprio povo da terra nessa expansão da colonização. Você veja, como eu falei, Portugal se tornou colônia juntamente... Portugal se tornou reino juntamente com a Espanha. Então, nesse período, passou de ter uma grande importância o antigo tratado de divisão do mundo, que era o Tratado das Tordesilhas. Todo mundo conhece essa história. E houve a expansão para o oeste do território nacional. Mas o que é interessante que se atente é que muito desse empreendimento de expansão foi um empreendimento particular. Muito desse empreendimento foi movido e foi executado, a princípio, pelos próprios filhos da terra, pelas próprias pessoas que viviam aqui. De certo, foi permitido pelo rei, na ocasião, que os seus súditos portugueses se expandissem para além do território, que antes competia a Portugal. Mas a habitação, a ocupação, a levada de gado e a formação de vilas, tudo isso foi um empreendimento fortemente promovido pela população. Vocês vejam que a grande preocupação, a grande tributação que era feita, era principalmente na faixa litorânea, onde valeria a pena a indústria de exportação, onde valeria a pena, por questão logística, você levar para fora do território a produção agropecuária, agrícola, principalmente os produtos agrícolas que nós primeiro se celebrizaram, né, no Brasil. Mas essa ocupação do interior, ela foi movida justamente por esse empreendimento particular, muito fortemente. Mas as colônias, elas tinham um comportamento isolacionista. Mesmo com a criação do Estado, do governo geral do Brasil, nós tivemos ainda muita relação com a metrópole. Não se fazia referência, por exemplo, o governo do Maranhão não deprecava ao governo geral no Rio de Janeiro. Deprecava diretamente a coroa, fazia pedidos diretamente a Lisboa para receber seus benefícios. Então não havia um sentimento, de fato, e nenhuma ação, nenhum modelo de gestão do Estado, enfim, que associasse no mesmo grupo de ação coletiva todo esse território nacional. Isso muda a partir da vinda da família imperial, da família real para o Brasil. Assim, quando Dom João VI, que então não era Dom João VI ainda, era o príncipe regente, quando Dom João VI vem para o Brasil,
ele dá foros de nacionalidade a essa ocupação amorfa que nós tínhamos aqui no Brasil. Justamente mandou-se os filhos das famílias mais importantes da terra, mandaram seus filhos para a corte, as pessoas foram se referir ao rei, foram todas elas movidas pela essa atração do poder, enfim. E a partir daí, a criação também que Dom João VI fez das instituições nacionais de cultura, ele trouxe